Olá, hoje estamos aqui na Unidade Básica de Saúde Dr. José Maria de Magalhães Neto, que é a unidade básica que cobre os territórios do bairro Pontalzinho, Alto Marom e Castalha. Foi nosso campo de atuação de práticas durante 3 quadrimestres, onde a gente fez o primeiro quadrimestre de territorialização, o segundo foi a confecção do projeto e agora no último quadrimestre nós colocamos esse projeto em ação. Eu acho que às vezes é preciso a gente refletir até sobre essas práticas, assim, porque a territorialização, de fato, na prática, no dia a dia, ela serve mais para quem? Para a gente ou para a unidade? E porque a gente vai lá, faz uma territorialização, mas às vezes na unidade não existe entendimento de que aquilo na prática vai servir para alguma coisa palpável. Mas a gente precisa disso para a gente compreender a nossa teoria, para a gente compreender o que a gente viu na sala de aula. Então, para a gente, isso é essencial, para a gente conhecer o território, para a gente conhecer até onde a gente pode ir, quais são os impasses, os entraves. Mas, às vezes, isso se torna meio que um empecilho ali de avançar em algumas coisas, porque às vezes é cansativo, às vezes outra universidade já foi lá, já fez aquilo, e se tornam atividades que para eles são cansativas. E às vezes a gente não consegue dar conta de ultrapassar essa questão que para a gente é necessário fazer para avançar para outras partes, mas que às vezes para eles isso é algo que não vai ter. O conflito demanda com eles. E eles têm uma demanda com a gente. Eles estão esperando uma coisa da gente que nem sempre podemos oferecer. A gente não tem como fazer isso, na maioria das vezes. Nós somos uma universidade nova, que temos pessoal reduzido, tanto alunos quanto docentes, recursos financeiros, materiais, então é muito complicado você simplesmente poder dar tudo que eles estão precisando. E, em contrapartida, eles só vão nos ajudar se a gente oferecer pelo menos uma das coisas que eles querem. Desde o começo eu era apaixonada para trabalhar com gestante. Aí quando eu tive que sair da gestante para ir para a Hiperdia, e eu falava, ou eu falo ainda, com tanto amor no projeto da gestante, e
Quando não aconteceu no grupo, eu falei, poxa, é um sonho. E aí eu falei tanto desse projeto na cidade da minha mãe, e hoje eu sou convidada e sou voluntária e faço o projeto da gestante de prática da UFSB, eu faço no RAIS de Almadina. Então, assim, eu acho que a maior lição que a gente tem que ter dessa prática é que o sonho não pode morrer. Se você fez uma coisa e você acredita que aquilo vai dar certo, não deu certo na UBS José Maria de Magalhães, mas vai dar certo em outro lugar. Então, assim, a maior riqueza que eu levo dessa experiência de prática e, infelizmente, levaram a gente para o morto mais vivo, né? Então, mas existe umas outras UBS, existe uma unidade e vai aproveitar o nosso projeto. Isso disso, o projeto é lindo. Então, eu deixo de experiência isso, assim, e eu falo para vocês, não desanime, acredite, e uma hora vai ser aproveitado, porque foi feito, como o Lula falou, foi feito para a nossa família, né? Então, se foi feito para a nossa família, é o melhor que a gente tem a oferecer. Após levantar esses nossos objetivos, após reconhecer a situação da própria unidade de saúde, a gente começou a focar nessa intervenção. Nós começamos a buscar as gestantes, a conhecê-las, para que a gente soubesse quais eram as realidades de cada uma. Então, em contato com as agentes comunitárias e com a gestora da unidade, nós fomos de casa em casa. Não lembro ao certo qual quantidade de gestantes, mas nós fomos na casa de cada um fazer o convite. Nós preparamos o convitezinho em papel para que a gente pudesse ir. Mas, enfim, foi um trabalho difícil, porque nós percebemos que as gestantes não tinham ligação alguma com a unidade, não tinham uma boa relação com as agentes comunitárias. Então, era algo totalmente distante, era um relacionamento que, na verdade, nem existia. E, por isso, foi falho o fato da presença delas, ou da ausência, né, na verdade. Então, marcamos o grande dia da apresentação, nós nos preparamos para falar sobre a nutrição para gestantes, para tirar dúvidas, fazer uns momentos legais, levamos os lanches e tudo mais. E aconteceu que não recebemos nenhuma gestante daquele território. E de nenhum outro. E de nenhum outro. Aliás, tinha uma agente comunitária que trabalhava na OBS, todas as agentes foram. A enfermeira Fernanda também estava lá. A gente também conseguiu uma nutricionista que trabalhava lá perto para acompanhar a gente. E uma das agentes estava grávida. E aí a gente fez a palestra toda voltada para ela e para os profissionais que ali estavam, né? Que acabaram ajudando a gente. A gente acabou virando uma roda de conversa entre as agentes comunitárias, a enfermeira e a nutricionista que estavam lá. Inicialmente, a nossa ideia era de fazer as visitas com as agentes, de visitar cada gestante na companhia de alguém que fosse realmente da UBS. Mas isso não deu muito certo, talvez por falta de interesse, talvez por falta de organização, talvez por falta de um melhor diálogo. Eu não sei o que aconteceu, mas... Enfim, as agentes, elas não se mostraram disponíveis para andar com a gente lado a lado nessa proposta de visita das gestantes. E aí a gente acabou pegando os endereços e indo por conta própria mesmo. Acredito que um outro aspecto importante que a gente trouxe, né, enquanto perspectiva de continuidade das atividades de práticas na UBS, acho que é importante a gente lembrar do nosso tema, né, do tema das nossas práticas, né, que é a humanização. E acho que o tema por si só ele já é um desafio quando a gente pensa, né, no SUS, quando a gente pensa nas unidades básicas de saúde, porque muitas vezes temos a impressão de que ele não é bem compreendido ou que às vezes falta uma explicação melhor do que a humanização. Isso faz com que se torne mais difícil ainda a nossa inserção dentro dessas unidades,
né? Então, acho que esse é o desafio, né? Da gente continuar nas unidades. Acho que é importante a gente estabelecer outras redes, estabelecer contatos e expandir cada vez mais, né, a nossa área de comunicação. Mas acho imprescindível a gente continuar na unidade, porque fica óbvio que existe uma necessidade de humanização dentro do sistema, dentro das unidades básicas, mas que os percalços e as barreiras fazem a gente pensar que talvez não seja a melhor atividade. Mas eu penso que esse é o grande desafio, né? Da gente continuar ali e propor atividades que façam com que a humanização ela comece a ser do cotidiano das unidades, né? Não é fácil levar humanização ou atividades que proporcionem esse pensamento, né? Mas acho que pela falta de adesão à unidade com que a gente estava, fica mais explícita a necessidade da gente levar essa discussão para essa unidade, né? Porque a humanização, ela não está só no atendimento, ela não está só na recepção, mas ela se configura de algo muito maior, que está presente em todas as atividades que a unidade vai proporcionar. Bem, como o protagonismo ele faz parte do processo de humanização, você acha que há um diferencial do nosso grupo em relação a outros projetos? Você acha como isso pode interferir no processo de práticas? Acredito que, como a humanização sem protagonismo não se executa de fato, a gente tentou buscar isso também quando a gente foi até a comunidade e ouviu da própria comunidade as demandas que seriam requeridas, né, que poderiam ser constantes para eles e que não fossem intermediadas por outras pessoas, porque a gente percebeu que talvez outras pessoas não entendam a essência do que eles precisam, ou às vezes a gente não tem essa escuta tão atenta e ativa para o que as outras pessoas podem requerer, e este pode ter sido um problema. Então, esse é um diferencial, porque não só para a humanização, mas o protagonismo para os serviços de saúde, de modo geral, é essencial, porque o usuário ele se insere no serviço, ele busca aquilo que ele precisa e ele entende a sua significância no processo. Então, de modo geral, acredito que a gente conseguiu ser diferencial, ser uma exceção às regras nesse sentido, porque a gente trouxe o usuário para esse local de protagonismo. E saber também que essas instituições que atuam dentro dos bairros, elas também atuam enquanto ação de promoção da saúde, né? Por exemplo, as igrejas que atuam ali dentro, os terreiros e tudo mais, eles também estão promovendo ações que vai diretamente com o bem espiritual, né, do ser humano, que a gente sabe também que é um fator que interfere diretamente no nosso estado enquanto saúde, enquanto saudável, né, enquanto não saudável. E demais instituições também, por exemplo, instituições que atuam com jovens e adolescentes na tentativa de afastar da violência, porque a gente sabe que Itabuna, estadualmente falando, ocupa uma posição bastante crítica, né, nos altos índices que vitimiza a população, sobretudo a população jovem e negra. E a gente sabe também o quão é importante a gente estar reforçando essas relações. Na experiência que nós tivemos nesse componente, e me deixou na dúvida, a política de atenção básica, ela tem e ser empregada, independente de território ou não, tem um padrão. E o padrão, você é agente comunitário de saúde há muitos anos, e a gente vivenciou, né, na UBS. Qual é a diferença que você pode expor? Como todos sabem, né, eu já trabalho como agente comunitário há 14 anos. E o tipo de vivência e experiência que eu tenho na minha unidade é completamente diferente do que a gente vivenciou lá na nossa unidade, né? Porque eu tenho como exemplo um projeto que nós fizemos com os colegas, com as gestantes, lá onde eu trabalho, e todo mundo participou. De 10 gestantes que tinham lá, 9 foram, e uma que não participou porque realmente não tinha como ir. E a gente viu que no nosso projeto, infelizmente,
há uma falta de, digamos, de interesse das agentes comunitárias. Porque o nosso trabalho é esse, é visitar, é saber como a família está. A agente comunitária é o elo de ligação. Então, se a universidade está com esse projeto, e é um projeto bonito, e que realmente que fala da humanização, que vai acolher a comunidade, vai trazer benefícios para a comunidade e para a unidade, por que não a equipe e os agentes comunitários não abraçar isso e realmente fazer o trabalho deles, que é visitar. Tipo assim, não é um favor que a gente está pedindo para ninguém. É o nosso trabalho, é visitar a família, levar informação e ter esse elo de ligação entre a unidade e a comunidade. Mais uma vez eu volto a falar em protagonismo, né? A gente não... Antes, acho que a gente não deu o devido lugar à comunidade no nosso trabalho. A gente não percebeu que a gente tinha que fazer isso. A gente só percebeu quando esteve lá e viu que a realidade era completamente diferente. Sobre o projeto de práticas, assim, desde o início do primeiro quadrimestre, eu posso dizer que eu, Marina, Léo e Lua, a gente pode ter uma perspectiva diferente do resto do grupo. Porque, como vimos de outro grupo, tivemos acesso a outra OBS, a outros agentes, logo de cara essa mudança, o impacto foi muito grande. O grupo que eu vim, a ligação com as ACS foi uma ligação boa, foi uma ligação que teve de cara, que elas queriam ajudar. Até as que não era do posto, que era do nosso grupo em si, que a gente estava trabalhando acho que com 3. As agentes do posto do 1 e do 2 também se disponibilizaram a ajudar a gente a qualquer momento. A ligação com a comunidade, eu não vou saber dizer assim de cara como foi, porque a gente de início a gente teve uma ligação muito grande mesmo com o pessoal do posto, com a enfermeira, que foi muito solícita e tudo. E agora está sendo um dos maiores impasses, pelo que eu estou vendo, que eu pude observar. E eu não sei mais o que teve assim de maior impacto assim, pessoal, assim, para mim foi essa mudança de grupo e como realmente eu caí na realidade, né? Porque é isso que acontece. Essa dificuldade a gente vai encontrar no nosso dia a dia. Então... Para mim também foi um pouco parecido, porque, como você falou, eu vim de outro grupo, mas o meu grupo não foi o mesmo grupo de vocês. Eu vim do grupo de zoonoses, que é uma perspectiva muito diferente do que a gente está trabalhando aqui, nesse grupo. E o meu grupo trabalhou no bairro de Ferradas, e depois a gente trabalhou um pouco com a educação. São perspectivas totalmente diferentes, e eu creio que seja muito enriquecedor esse processo de você se adentrar num espaço novo, tentar fazer a diferença em um local diferente. Eu acho que é muito, muito rico essa oportunidade que a gente tem de trocar de grupo. Eu acho que isso é bacana. Sobre o nosso grupo, o trabalho realizado esse quadrimestre, a gente encontrou muitas dificuldades, sejam administrativas, dificuldades que foram além do que a gente poderia fazer enquanto estudante, enquanto professor, enquanto equipe. Mas, mesmo assim, eu achei que foi muito rico, muito proveitoso. Todos os momentos que a gente pôde trabalhar foram poucos, mas o que a gente pôde fazer, a gente fez, e fez com bastante felicidade. Eu acho que a gente foi muito feliz no que a gente pôde fazer. As perspectivas são boas, e eu creio que o quadrimestre que vem, se a gente continuar desenvolvendo da forma como a gente desenvolver, da forma como a gente puder trabalhar, dentro dessa mesma perspectiva que a gente vem trabalhando, eu acho que vai ser muito bom. Diante de todas as dificuldades que nós víamos passando durante as práticas dentro da UBS, acho que alguns colegas já citaram aqui as dificuldades, não vou adentrar nesse quesito, só que acho que o grande aposta que nós tivemos foi, na realidade a grande conquista que nós tivemos foi esse contato com os líderes da comunidade. A gente conseguiu conhecer a Arlete, conseguimos o contato também de Dona Adélia. A Dona Adélia, ela é presidente de um abrigo e é uma mulher que tem muitas obras sociais aqui dentro da cidade. E assim, esse contato com ela foi bastante enriquecedor, porque através dela nós já podemos delinear novos passos para o nosso trabalho. Ela tem contato com hospitais, tem contato com grupos de ação que trabalham tanto no bairro do Pontalzinho como em demais regiões da cidade. E assim, como o nosso trabalho é voltado para a humanização, eu acho que casa perfeito com os projetos dela. Então, para levar a universidade além da UBS, a comunidade de forma
mais efetiva, eu acho que seria uma grande parceria entre nós e esses líderes comunitários, porque todos são muito solícitos, todos são muito ativos e tem muito a contribuir, nós com eles e eles conosco. Shirley. Oh, Shirley. Shirley, bom dia, Shirley. Bom dia. Então, a gente tinha combinado hoje uma visita no território para tirar umas fotos, para acrescentar no relatório. Hoje? É que na verdade a gente tem que entregar o trabalho até semana que vem e a gente tá precisando dessas fotos. A gente tinha marcado mais cedo, tá? Nossa, mas hoje tá um sol tão quente. Eu acabei de vir na prefeitura. Ah, mas e amanhã? Amanhã a previsão é de chuva. E sexta? Sexta é minha folga. E segunda, porque a gente tem que pegar até terça. E segunda é paralisação, vocês não estão sabendo? Não tem como a gente ir hoje mesmo? Tem que ser comigo? Tem que ser nessa UBS mesmo? Porque eu só tô indo mais pra fazer um favor pra vocês. Então, Shirley, é assim, que a gente já tinha começado aqui na UBS esse relatório. Então a ideia é terminar com esse relatório, com essas fotos e tal. A gente já tinha marcado. A enfermeira até falou que ia dar uma folga pra quem fosse com a gente. E agora eu não tenho mais folga. Então, Shirley, você poderia passar pra gente os endereços? Os endereços a gente não tem como passar, porque vocês têm que ir acompanhadas de uma ATS. Ah, então a gente fala com a enfermeira, né? É, a gente tem que ver. Então tá, Shirley. Obrigada. Nada.